E aí, pessoal, aqui quem fala é o Max e hoje eu tô aqui para trazer o vídeo para vocês que tem o tema de a mensagem que seus mentores espirituais gostariam de te dizer agora, tá bom? Então vamos lá. Como sempre, eu digo que essa é uma leitura coletiva, então é importante que vocês tenham um filtro do que é importante para vocês, do que não é, do que faz sentido na realidade de vocês e o que não faz, porque eu vou interpretar todas as possibilidades que eu encontrar nas cartas. Algumas coisas podem ser para você, outras não, tá bom? Novamente, as duas opções de sempre: a pirâmide amarela para o grupo um e a pirâmide azul para o grupo 2, tá bom? Então vamos lá, entender o que a espiritualidade gostaria de te dizer. Você que escolheu o grupo um, que a espiritualidade gostaria de te dizer sobre que situação? Vamos dar uma olhada em alguma situação que está acontecendo na sua vida? Você que escolheu o grupo um. Tô vendo uma situação que pode envolver uma figura materna, tá? Pode envolver uma mulher de poder aí na sua vida de alguma forma. Às vezes uma chefe, às vezes uma pessoa com quem você se relaciona, às vezes uma questão amorosa mesmo, né? E eu acredito que é uma situação que está trazendo bastante confusão. Tá trazendo bastante confusão, tá trazendo bastante incerteza, vocês provavelmente não estão sabendo como lidar com isso. E isso daqui pode envolver algum projeto que vocês estão desenvolvendo. Eu vejo uma situação na vida de vocês que está em desenvolvimento, mas está confuso, vocês não estão sabendo o que fazer diante disso. E eu acredito que isso envolve outras pessoas, tá? É algo que provavelmente vocês não façam sozinhos. E é uma situação que eu acredito que ela está se desenvolvendo de uma forma um pouco lenta. Ela pode ter começado de uma forma um pouco mais acelerada, de uma forma um pouco mais dinâmica, mais aberta, mas eu acredito que ela começou a ficar um pouco confusa, e isso envolve colaboração de outras pessoas, e eu acredito que isso daqui pode estar desacelerando com o tempo. Independente do que seja, eu acredito que ela começou a desacelerar, e eu acredito que isso daqui envolve uma outra pessoa, que pode ser um chefe, pode ser alguma outra pessoa, pode ser alguém de signo de fogo, tá? Áries, Leão, Sagitário. Vou mostrar pra vocês os arcanos que estão saindo aqui. Saiu o arcano da Imperatriz, né? Que foi esse arcano que trouxe pra gente a mensagem de alguma questão que pode ter a ver com mãe, pode ter a ver com alguma chefe, pode ter a ver com alguma figura feminina, pode ter a ver, às vezes, até com questão de natureza. Pode ter a ver com questões de prosperidade, questões que estão sendo gestadas na vida de vocês. E aí eu acredito que isso daqui trouxe uma espécie de confusão. Pode ter trazido preocupação, angústia. E vocês podem ter olhado para essa questão e falar, cara, eu não tô sabendo o que fazer diante disso. Isso daqui envolve projetos, isso daqui envolve colaboração de outras pessoas, pode envolver trabalho, tá? Pode envolver estudos também. E é uma questão que eu acredito que precisa de uma organização de ideias, precisa de uma estratégia para que isso venha a ter sucesso. Mas nesse momento eu acredito que a situação ela tá fluindo de uma forma meio confusa. O que a sua espiritualidade gostaria de te falar sobre esse tipo de situação? Vamos dar uma olhada. O que seus mentores gostariam de te falar sobre isso? Tô vendo que essa situação aqui, ela precisa de uma transformação. Você tá passando por uma situação aqui para você... Isso daqui precisa de um direcionamento muito racional, tá? Eu tô vendo que essa situação que você tá vivendo, ela é para trazer um empoderamento mental. Eu vejo que é para como se vocês resgatassem algo que eu acredito que vocês perderam. Eu tô vendo que seus mentores estão falando sobre uma situação que você tá passando para você aprender a se posicionar, para você aprender a falar, tá? Isso daqui requer uma transformação. E essa situação ela vai mudar independente de vocês quererem ou não. Então eu vejo uma situação aqui que pode estar desafiando pessoas que têm necessidade de controle. Seus mentores espirituais falam sobre a necessidade de você aprender a renunciar a algumas coisas. Você entender que algumas coisas vão determinar um certo sacrifício, algumas coisas precisam morrer para que outras possam renascer. Talvez vocês estão muito apegados a uma determinada situação, estão querendo controlar. Às vezes essa imperatriz pode ser até vocês aí numa atitude meio maternal, que não deixa a situação desenvolver, que fica querendo cuidar daquilo e não dá espaço para a situação tomar o rumo que ela tem que tomar.
E eu vejo aqui que isso aqui envolve muito a questão do mental. Eu tô vendo aqui pessoas que têm muito receio de se posicionar diante de outras pessoas e ficam guardando as coisas para vocês. Seus mentores estão falando sobre a importância de você se comunicar, de você colocar suas ideias adiante. Pode ser que você esteja aqui numa situação de trabalho que você vê algumas coisas acontecer e você fica calado. Por que que você fica calado? Eu tô vendo um intelecto que tá fazendo mal para vocês. Por quê? Porque algumas pessoas aqui têm uma ideia, têm uma inteligência, têm uma percepção das coisas que não está sendo usada. E a espiritualidade fala sobre a necessidade de soltar o controle das coisas. Eu tô vendo aqui gente que quer ser amável, gente que muitas vezes sacrifica o seu sossego para ser amável com o outro, e às vezes você precisa falar, às vezes você precisa se expressar, tá? Morte e as de espadas. Essa situação ela precisa de um filtro também, tá? Eu tô vendo gente aqui que tá gestando muita coisa ao mesmo tempo na vida, né? Às vezes muitas emoções, tá tentando levar um monte de coisa ao mesmo tempo e tá ficando confuso, tá? Morte com as espadas me passa muita necessidade de podar, entender que para você ter um sucesso nas suas lutas, algumas coisas precisam serem sacrificadas, tá? Porque eu tô vendo aqui pessoas que estão com excesso de preocupação. Estão com excesso de preocupação. Algumas pessoas aqui podem estar muito ansiosas, angustiadas por algo que eu acredito que você não tem necessidade de passar, desde que você saiba se posicionar. Fala o que você tem que falar, muitas vezes sem medo do que o outro tem, como o outro vai reagir. Como o outro vai reagir é futuro. A única coisa que a gente tem é o presente, a única coisa que a gente tem é o agora. Muitas vezes a gente perde o agora querendo preservar o futuro. Muitas vezes a gente se nega à possibilidade de que uma situação morra na nossa vida e nisso a gente deixa de viver. As coisas elas têm que se transformar. Algumas coisas na nossa vida elas vão acabar. Nem tudo a gente vai conseguir levar o tempo inteiro. E nem tudo vai se manter da forma com que começa. É essencial que as coisas morram e renasçam o tempo inteiro no seu processo de maturação, no seu processo de gestação para vir a ser algo melhor. Então, eu tô vendo pessoas aqui que estão tentando sustentar uma coisa. Eu vejo uma situação que pode envolver uma dificuldade de desapegar. Tem pessoas aqui que vivem querendo acumular um monte de coisa consigo, e isso daqui tá fazendo mal. Eu tô vendo que o medo da morte tá impedindo com que vocês vivam. Eu tô falando que algumas coisas na vida de vocês, muitas vezes elas precisam morrer, para que outras venham a renascer. Muitas vezes, aquilo que a gente muito almejou, aquilo que a gente muito amou, precisa morrer para ser adubo para algo melhor. Porque a vida é consciência em movimento. E a consciência está o tempo inteiro querendo se experienciar, está querendo se entender, está querendo conhecer coisas novas. Por mais que às vezes isso custe a sua forma de ser, por mais que isso custe uma transformação que vai fazer com que essa pessoa encare muitas vezes a dor. E eu tô vendo pessoas aqui que estão passando a dor de não se expressar, a dor de guardar no seu intelecto algo que muitas vezes poderia até ajudar outra pessoa. Eu tô vendo pessoas aqui que estão tendo problema até com alguém que pode ser controlador, alguém que pode ser mandão, e vocês não estão se expressando. Vocês estão guardando as coisas para vocês em algo que pode ser colaborado, algo que deveria ser feito em conjunto. Só que vocês não estão assumindo o poder de vocês. Vocês não estão assumindo e vocês precisam assumir. Vocês precisam expressar esse poder de vocês para ter uma vitória logo de uma vez, numa situação que está trazendo angústia para vocês. Que dificuldade é essa de se expressar com medo do que o outro vai achar? O que o outro vai achar é problema dele. Se o outro não souber te escutar, é claro que você precisa ter sabedoria na forma com que você vai se expressar. Mas você se expressando com sabedoria, você dizendo aquilo que você está sentindo, você abrindo os seus sentimentos, você colocando para fora aquilo que você precisa, cara, se o outro não estiver disposto a te escutar, perceba
Qual a necessidade, muitas vezes, de você se colocar numa situação que o outro não está querendo te escutar? Qual a necessidade de você fazer parte de algo que você é silenciado ou silenciada, muitas vezes numa situação que você não tem espaço? E muitas vezes você está sendo silenciado por uma pessoa que tem menos propriedade que você para fazer uma determinada situação ou para estar no lugar que está. Simplesmente porque você não se expressa, porque você não se posiciona. Eu tô vendo pessoas aqui que estão precisando encarar que algumas coisas podem dar errado para que algumas coisas venham a dar certo. Porque eu tô vendo que vocês estão tentando nutrir demais coisas que às vezes a gente precisa liberar pra morrer, sabe? Se tiver que morrer, vai morrer. Eu tenho que ter uma conversa com alguém de alguma coisa que está me angustiando. Eu estou deixando de viver porque eu estou tentando sustentar a vida de algo que não está se sustentando. Algo que já passou a data de validade para essa situação, ela precisa se transformar. E muitas vezes isso depende do meu posicionamento, de chegar lá e falar, olha, é isso daqui. Eu tô sentindo isso, eu tô confuso, eu não tô tendo clareza do que tá acontecendo, eu não tô entendendo. Ou então a gente precisa entrar num consenso. Isso daqui precisa ser feito em conjunto, isso daqui precisa de uma colaboração. Porque eu tô vendo que alguém pode estar tirando vantagem dessa situação. E você precisa se posicionar. Muitas vezes você precisa se dar a oportunidade que alguma coisa venha a dar errado. Para que muitas vezes venha a dar certo. Tudo bem. Se o outro não souber te escutar. Desculpa. E muitas vezes isso gera um conflito. Tudo bem. Determinados conflitos também são saudáveis. Porque muitas vezes é num conflito que a gente vai conhecer a lealdade de alguém, o quanto alguém está disposto a colaborar com a gente, a estar do nosso lado. Muitas vezes é no conflito. É no conflito que a gente entende a capacidade que o outro tem de valorizar quem a gente é. De muitas vezes assumir que tá errado, ou então de conversar com você de uma forma positiva porque tá entendendo que você não tá bem. Só que a gente precisa se abrir para a possibilidade de que pode ser que o outro não ouça. E isso daqui pode vir a acontecer. Pode ser que o outro realmente não esteja disposto a te escutar, a colaborar. E se não tiver, tudo bem. Isso só não pode custar o seu sossego. Se algumas coisas tiverem que ter um ponto final, que tenham. Isso daqui só não pode tirar a sua paz. Tá bom? E é nesse tipo de situação que muitas vezes a gente deixa de viver com medo da morte, numa luta por preservar uma vida que tem necessidade de se transformar, que tem necessidade de conhecer outras formas de ser. Quando a gente tenta segurar a vida, a gente fica estagnado numa morte. Só que a gente não passa pro processo de transformação. A gente fica preso a um estágio, acreditando que aquilo é o mais saudável, quando muitas vezes existem possibilidades muito mais interessantes de se viver. Só que isso requer desapego, isso requer renúncia. Muitas vezes a gente só encontra vida de verdade quando a gente se permite passar pelos processos de morte simbólica. Quando a gente aprende a renunciar algumas coisas que muitas vezes a gente segura e impede a gente de estar fluindo junto com o movimento natural das coisas. O movimento natural da vida é enfrentar a morte, para que venha a renascer. Então eu tô vendo que o que vocês precisam aprender, o que a espiritualidade de vocês gostaria de dizer para vocês nesse momento é sobre isso. Tá bom? Gratidão. Se vocês quiserem escutar a próxima mensagem, fique por aí. Vou ler agora a mensagem para o grupo 2. O que seus mentores... Agora eu entendi porque que eu tô tão filosófico nessa tiragem. Eu tô tirando mensagem de mentor dos outros. Às vezes até do meu, né? Falando comigo no meio da tiragem. Vamos pro grupo 2? Você que escolheu a pirâmide azul,
O que a sua espiritualidade gostaria de te dizer sobre uma determinada situação? O que seus mentores espirituais gostariam de te dizer? Compartilhar com você uma sabedoria deles. Vamos ver a situação? Aqui é uma situação que pode envolver já espiritualidade, tá? Pode envolver questões de dogmas, questões de documentos, questões de ensino, de aprendizagem, questões de tradição, uma situação que tá parada, tá? Tô vendo pessoas aqui que estão num impasse. Um impasse de uma situação que tá dolorosa. Tá dolorosa, pode envolver conflito. Acredito que algumas pessoas aqui estão tentando sustentar alguma situação que está conflituosa. Só que também tá difícil de largar. Porque vocês estão com algumas crenças limitantes, tá? Vocês estão com dificuldade de se libertar de alguma situação. E eu acredito que isso daqui envolve dogmas. Eu tô vendo pessoas aqui que estão tendo conflitos com coisas que foram ensinadas socialmente. Coisas que vêm de uma tradição, coisas que são passadas na família. Eu nem sei se eu mostrei as cartas pro grupo anterior, mas eu vou mostrar pra vocês. Meu Deus. De novo, temos o arcano da morte. Hoje é sobre morte, né? Hoje, essa tiragem aqui é sobre morte. Eu devia colocar no nome do título, sobre morte. Uma tiragem sobre a morte simbólica. E essa daqui tá incrível, viu? Essa daqui eu tenho pra falar pra vocês que essa daqui tá interessantíssima. Nossa, que delícia de tiragem. Vocês vão adorar. Eu adorei. O que acontece? Questões que envolvem dogmas, questões que envolvem filosofias, que envolvem crenças, que envolvem as coisas que vocês estão acreditando, muitas vezes questões tradicionais. Vocês podem estar apegados a uma situação, a uma crença, a uma forma de ver a vida que está trazendo alguns impasses para vocês, tá bom? Isso daqui pode ser muitas vezes aquelas pessoas que renunciam aos seus sentimentos, renunciam a si mesmas, às suas vontades, renunciam aos seus desejos, para tentar manter uma imagem, para tentar manter uma situação, não estão permitindo conhecer a sua verdade interior. Por questões que envolvem o social. Acredito que tem pessoas aqui que estão passando por impasses na sua vida, sabe? Bloqueios. Tem gente aqui que tá bloqueando a própria espiritualidade. Eu tô vendo uma questão espiritual forte aqui, tá? Eu vou dar a possibilidade aqui também de pessoas que estão distantes da espiritualidade. Pessoas que se distanciaram. Essa é uma das possibilidades que tem aqui, tá? Eu vou ler logo essa parte da espiritualidade para depois eu poder me libertar para outras questões. Tô vendo pessoas aqui que tiveram algum conflito ou estão tendo algum conflito dentro das suas crenças. Tá mudando a crença, mas tá com uma dificuldade, não quero soltar. Por exemplo, aquela pessoa que, eu vim da igreja, mas eu tô vendo Exu, eu tô sonhando com Pombogira, eu não tô entendendo, eu acho que isso é do diabo, eu não tô entendendo isso, eu sou contra isso. Ou então, sei lá, eu sou de uma igreja, mas eu tô sentindo chamado para ir para outra. Eu tô sentindo uma coisa que eu não entendo da minha espiritualidade, eu tô num impasse. E eu tô numa situação aqui que eu tô relutando contra isso, tô numa dificuldade, isso tá sendo doloroso para mim. E eu tô vendo aqui gente que até largou a espiritualidade. Tô vendo gente que tá distante, tá? Tô vendo gente aqui que se distanciou da espiritualidade por conta de algum conflito que teve, alguma discussão, alguma situação que foi bem dolorosa pra você. Algumas pessoas simplesmente abandonaram, sabe? E eu tô vendo gente aqui que tá bem pragmático, tá tipo, cara, é assim e pronto, acabou. Tem gente aqui que tá muito determinista nas suas ideias, na sua filosofia de vida, e eu tô vendo que precisa mudar. Eu tô vendo uma rigidez mental muito grande que está sendo dolorosa pra vocês, tá? Eu tô vendo pessoas aqui que precisam se abrir mais para conhecer outras coisas. E eu acredito que tem pessoas aqui que estão angustiadas com alguma coisa que está acontecendo e tá vagando sem saber para onde ir. Não tá sabendo onde tem que chegar, tá numa busca que não sabe para onde leva. Tô vendo gente que tá se sentindo perdida depois de algum conflito que teve. Tô vendo pessoas que estão tendo conflitos com ideias. Pode ser um conflito dentro de uma questão que vocês estudam, às vezes através de um ofício que vocês têm, tá? Algumas pessoas pode ser questão com pai também, tá? O Papa pode ser um pai, pode ser um avô, pode ser um mentor, pode ser um pai de santo, pode ser pessoas que estão tendo com um sacerdote. Deixa eu ver o que mais o Papa pode representar. Eu acredito que é basicamente isso. E pode ser questões com documentos, tá? Isso daqui pode representar também questão com documento. Questões com escrituras.
Tá passando tudo isso. O que a espiritualidade quer falar pra vocês no meio disso? É hora de morrer pra renascer. Eu tô vendo que existem pessoas aqui que estão muito apegadas a uma ideia, a uma coisa que vocês acreditam que é da forma que é, e tá com uma mente quadrada. Tá com uma mente quadrada e não tá abrindo mão daquilo que vocês acreditam. Por mais que isso esteja conflitando, por mais que muitas vezes algumas coisas estejam dando errado, por mais que algumas vezes vocês estejam ferindo pessoas e se ferindo no meio desse processo. Tem pessoas aqui que estão solitárias. Tem pessoas aqui que estão sentindo que alguém abandonou vocês, alguém foi embora, ou vocês estão indo embora dos lugares porque vocês não estão conseguindo lidar com questões que eu acredito que tem a ver com crenças. Tem a ver com crenças limitantes que vocês podem ter, que as coisas são do jeito que são e é assim, pronto, acabou. E eu tô vendo que tá faltando flexibilidade. Tá faltando flexibilidade. Eu tô vendo que algumas coisas na vida de vocês estão acabando de uma forma muito dolorosa, porque vocês não estão sabendo morrer. Morrer de uma forma filosófica. Continuando de onde eu parei, tô vendo a necessidade de se permitir mudar, se permitir recomeçar, se permitir conhecer o mundo de uma nova forma, se libertar de algumas crenças, se libertar de umas ideias que são muito rígidas e de presta atenção. Quais são os seus comportamentos? Como você está lidando com as pessoas de forma que está gerando alguns impasses? Tô vendo que tá faltando necessidade de. Tá faltando flexibilidade, tá faltando transformação. Vocês precisam passar por um processo de. Vocês estão passando, né? É que eu acredito que algumas pessoas aqui estão relutantes nisso, mas um processo de transformação muito profundo, que requer renúncia, que requer saber se libertar de antigos padrões, requer ter sabedoria de entender que algumas coisas chegam ao fim, tá? Algumas pessoas aqui podem estar passando por uma situação muito dolorosa de término. E eu vejo que a espiritualidade fala muito sobre a importância da renúncia. Ouçam você que está escutando essa mensagem, ouve o primeiro também, tá? O primeiro eu falei bastante sobre morte. Morte de uma forma mais espiritual, de uma forma mais simbólica. Eu acredito que vai agregar vocês bastante também, porque vocês também têm o arcano da morte, aquilo que a espiritualidade quer falar para vocês, tá? De um período de transformação que é muito positivo, que traz muita libertação, tá? Eu acredito que vocês têm passado provavelmente por alguns conflitos recentemente na vida de vocês, questões que envolvem principalmente o mental, envolve comunicação, envolve discussão, envolve situações que têm sido muito dolorosas para vocês, podem ter deixado vocês angustiados, porque é uma transformação profunda de coisas que estão muito enraizadas, às vezes até de um padrão familiar que vocês estão se libertando, que vocês estão tomando consciência para que vocês possam serem diferentes, para que vocês possam serem mais autênticos, mais espontâneos, mais fiéis à verdade interior de vocês. Eu tô vendo gente aqui que tá com dificuldade de se conectar à própria espiritualidade, porque a espiritualidade está esperando um processo de transformação de vocês. Eu tenho um mentor espiritual de vocês que está esperando para poder entregar uma grande felicidade para vocês, tá bom? Eu vejo realização, eu vejo uma grande expansão, mediúnica até. Só que algumas pessoas aqui precisam abandonar antigos padrões, precisam se abrir para novas filosofias, precisam compreender que muitas vezes a verdade é diferente daquilo que você imaginava, que muitas vezes mudar o seu comportamento pode ser importante. Aqui eu acredito que existe para algumas pessoas até um egocentrismo relacionado às suas ideias, às suas filosofias, como se você não pudesse abrir mão daquilo que você acredita, porque abrir mão daquilo que você acredita é como se você estivesse abrindo mão de si mesmo. E se for? Qual é o problema? Qual é o problema de você se permitir morrer para você renascer mais inspirado, mais conectado, com mais sabedoria emocional e mais capaz de alcançar sua felicidade plena? Se muitas vezes você abrir mão de algo para você significa abrir mão de quem você é, qual mal tem nisso? Muitas vezes isso é importante para você entender, porque aquilo que a gente é não muda, a nossa essência ela sempre vai ser a mesma. Não tenha medo de perder quem você é
no meio de um processo de desapego. Muitas vezes você só vai se reformular, mas aquilo que é o seu eixo, aquilo que é a sua essência, sempre vai permanecer. A diferença é que muitas vezes, quando a gente se permite se conhecer novamente, se desfazer, quando a gente permite fazer um luto de muitas vezes quem a gente era, para poder renascer mais adaptado à espiritualidade, à nossa sensibilidade. Muitas vezes é nesse processo que a gente se purifica, é nesse processo que a gente se liberta de antigas couraças, a gente se liberta de antigos pesos, a gente se liberta de antigas cascas das quais a gente não cabe mais. Eu tô vendo pessoas aqui que têm uma dificuldade em ser vulnerável, pessoas aqui que estão defendendo com unhas e dentes algumas filosofias, algumas verdades que acreditam que são absolutas. E eu vejo que isso está trazendo dor, isso está trazendo desgaste. Para muitas pessoas, isso daqui está trazendo solidão. E isso daqui é um processo de transformação. É um processo de transformação que é lindo. É um processo de transformação que eu falo que é lindo porque o destino final é maravilhoso. O destino final é um destino de prazer pleno, de completude emocional, baseado na sabedoria de quem soube se transformar quando foi necessário, de quem soube se reconhecer, de quem soube olhar para si no espelho como um completo desconhecido, desnudo de antigas verdades, de antigos dogmas, de antigas tradições que não cabem mais na sua realidade, ou que não lhe são saudáveis, que não estão condizendo com um caminhar que é mais saudável emocionalmente, principalmente, e espiritualmente para quem você é hoje. Se você está o tempo inteiro se transformando, é saudável que as suas verdades, que os seus entendimentos também sejam assim. A cada instante que passa, a gente tem uma nova oportunidade de viver. E a antiga oportunidade que nós tínhamos morreu. Da mesma forma, nós devemos ter sabedoria de nos abrirmos para novos conhecimentos e permitir que o antigo morra. Muitas vezes é uma verdade que está diante de você, tão próxima quanto você não imagina, um novo conhecimento, um novo discernimento, uma nova sabedoria, uma nova forma de ser que pode te realizar plenamente emocionalmente e você só não alcança porque você está muito empenhado em continuar carregando com você aquilo que na verdade não serve mais ao seu presente, aquilo que não cabe mais no seu agora, aquilo que não te completa mais, porque você se expandiu, porque você cresceu. Ou já deveria ter crescido ou se expandido. Muitas vezes é preciso entender como faz o signo de Câncer, como fazem esses animais que têm o exoesqueleto, que muitas vezes exige sair de um antigo esqueleto, que a gente não cabe mais um antigo esqueleto, que a gente não cabe mais, vai exigir com que a gente fique frágil e sensível por um tempo, como fazem esses animais que têm o esqueleto enrijecido de forma externa no corpo. Mas esse é um dos momentos mais sagrados para esses animais, porque é esse o momento da sua expansão, esse é o momento do seu crescimento, esse é o momento que eles se tornam maiores, que eles se tornam maiores. Esse é o momento que eles se adaptam de uma forma mais preparada para a vida, para poder sobreviver como animais maiores. Mas isso na sua sabedoria instintiva de saber que para crescer, em determinados momentos eles vão ter que assumir a sua vulnerabilidade e se libertar do que antes foi uma armadura. Tá bom? Essa é a mensagem de vocês. Eu agradeço a confiança no meu trabalho, agradeço a egrégora espiritual que se fez presente nesse momento. Se fez sentido para vocês, se tocou vocês,
Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com alguém que possa ser importante receber essa mensagem. Ativa o sininho de notificações para receber mais mensagens como essa. E vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Então é isso. Gratidão e até mais.